Fala pessoal, estamos aqui para mais um podcast, né? O episódio aí número 4. E no dia de hoje a gente trouxe aí um convidado de peso, né? A altura. E a gente vai falar um pouquinho quem é esse nosso convidado, né? Vou fazer um pouquinho de suspense, vou enxugar o currículo dele, o pedido que ele me fez, porque ele é muito bem, né, gabaritado, né? O nosso convidado, ele é graduado em Medicina Esportiva, né, pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem uma carreira sólida e reconhecida nas áreas de ortopedia, traumatologia e medicina do exercício e do esporte, né? Tem residência médica em traumatologia no Hospital Regional de São José, onde ele atua desde 2006. É membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, possui pós-graduações aí, reconstrução, alongamento ósseo na Unifesp, e além de uma segunda pós-graduação também em Medicina do Exercício e do Esporte pela HZM. Vou falar mais um pouquinho aí, em 2024 teve um título médico aí médico do esporte pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício do Esporte, né? Reforçando seu compromisso aí com a saúde, desempenho e qualidade de vida dos seus pacientes. E aqui, para finalizar, né, desde 2020, né, o nosso convidado, ele também integra aí o corpo docente, né, um grande professor, segundo seus alunos, né, e eu posso aí afirmar isso, na Unisul, como professor do curso de Medicina e do Internato Médico, unindo prática clínica, ensino e atualização científica contínua, né? E aí também ele tem um grande currículo esportivo, sete vezes Ironman Finisher, né? E aí a gente já vai fazer um link ali de uma prova especial que ele fez em 2013, além do Fodax-Man em 2019, né? É o pai da Lolô, o esposo da senhora Monique. Tá aqui comigo, meu grande amigo, Daniel Carvalho. Valeu, amigão. Valeu, Regis. Obrigado por ter vindo aí. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem tá vendo, né? É isso aí. E, Regis, obrigado, sempre um prazer conversar contigo. Tô aí para, né, dividir opiniões, criar umas tretas. Isso aí, isso aí. Vamos conversar aí Vai... sobre triatlo, sobre medicina esportiva, sobre qualquer coisa aí, sobre ortopedia, sobre acidente. Perfeito, Bora perfeito. conversar. Vamos lá, pessoal. A gente vai começar, né, aproveitando aí que vocês me mandaram, muita gente me mandou aí perguntas, né, e é o que está no nosso cotidiano. Eu como treinador, atleta, o Daniel, né, como médico, como atleta também. E a gente vai começar com isso, né? Como é que o Daniel, já vou fazer 2, 3 perguntas em uma, e ele vai discorrer um pouquinho sobre isso. Como é que ele chegou, né, principalmente no triatlo, como eu li ali no currículo dele, e por quê, né? Ele falou de 2013, tem o Fodax ali em 2019, tem 2013 ali com uma prova marcante para ele. Daniel, fala um pouquinho aí, né? Como é que você começou, antes de você chegar ali na medicina, vamos falar um pouquinho do teu currículo como atleta. Como é que você chegou lá no triatlon, né? As provas marcantes. Vamos lá, tá contigo aí, irmão. Então, é curiosa essa história, eu vou tentar resumir, mas eu já até contei em outras entrevistas dessa, ou podcasts, mas ela é curiosa, porque eu nunca fui atleta. Quando eu era criança, eu era o nerd. Eu era aquele moleque que ficava sentado na frente, era péssimo nos esportes de bola, péssimo, péssimo. Sofria bullying pra caramba, tá? Na época não existia essa palavra bullying, né? Mas eu era péssimo, péssimo. O esporte com bola até hoje nem sinuca, tá? Mas aí, cara, porra, tu acabava ficando meio excluído no colégio, né? Aquele último ser escolhido no time de futebol e tal. Meu pai ficava vendo que eu tava meio assim, ele tentou arrumar, me botou em arte marcial. Me dava bem até arte marcial, me desenvolvia bem. Mas aí ele me deu uma bike. Foi ali que eu fui apresentado pelo mundo da bicicleta. E eu, como era assim, modéstia à parte, era um bom aluno no colégio, eu era competitivo por nota. Boa. E aí, 2 amigos meus na época que andavam de mountain bike comigo eram muito competitivos, então eu queria ganhar deles. Então eu aprendi a andar de mountain bike e logo comecei a competir. Uhum. Então eu comecei minha carreira esportiva competindo mesmo com mountain bike. Competi bastante tempo até entrar na faculdade. Aí migrei pro downhill, fiz muito downhill. Uhum. E aí a gente se forma em medicina, né? Aí chega no meio do caminho, o pai chega pra mim e fala assim, cara, tu quer ser atleta ou médico, né? Porque o pai não consegue ficar comprando bicicleta pra ti assim, não. Aí eu deixei meio de lado e comecei a correr, porque era o único esporte que dava pra fazer com o tempo, porque... Cara, eu sou velhinho, né? Tô com 47. Então, na época, na faculdade de medicina ali nos anos 90...
Hoje eu vejo meus alunos, eles têm muito mais tempo livre. A faculdade é melhor organizada, talvez, ou não, eu não sei. Aí teria que entrar nos trâmites burocráticos aí que eu não convém falar aqui, mas, cara, a gente não tinha tempo pra nada, velho. Um estudante de medicina normal nos anos 90, ele não conseguia fazer exercício. Não dava tempo. A gente fazia muito estágio, era muita coisa. Fazia plantão já no 4º ano de medicina, plantão noturno, virando noite, sem pós-plantão. Era uma vida maluca, nossa época. Depois veio a residência, pior ainda. E no 2º ano de residência, eu entrei em depressão. Porque eu não conseguia fazer nenhum tipo de exercício. Minha bicicleta tava lá cheia de teia de aranha. Imagina. E aí eu resolvi começar a ir de bicicleta pro hospital. E aí eu conheci um porteiro do hospital infantil, um grande amigo nosso, Sidney Costa Marafigo. Um abração, Sidney, se algum dia tu vê esse podcast. Ele me convidou para fazer uma trilha com ele de bicicleta. E aí eu comecei a reacender a vontade de pedalar. E aí ele me veio com um panfleto, Desafio Praias e Trilhas. Uma corrida de 84 km, fazendo todas a costa leste da ilha. Eu achei aquilo animal. Eu falei, nem sabia que dava para correr em trilha. Gente, o que eu vou falar agora, não façam em casa, tá? Não façam. Eu fui lá, velho, faltando 6 meses pra prova. O máximo que eu tinha corrido era 10 quilômetros. Eu me inscrevi pra essa prova. E aí, no meio do caminho, o Sidney assim, cara, mas tu tem que fazer uns longão. Ele me treinava, né? Eu peguei na revista Contra-Relógio uma pseudo-planilha lá, como é que se treinava. E ia correr do meu jeito, né? Com tênis do corpo, sem relógio. E aí, no meio desse treinamento, rolou uma maratona de Floripa. Aí eu fui lá, me inscrevi. Boa. E aí, fechei a prova. Então, o que eu aprendi ali? Primeiro, tem que treinar direitinho pra fazer uma maratona, tá? Foi uma péssima maratona. Eu terminei no sarrafo. Eu terminei 3 quilos mais leve, sem unha, desidratado nível extreme. Eu fiz tudo errado, tá? Só que eu descobri que o meu quesito resiliência, teimosia, o endurance tá aqui, entendeu? Talvez eu tenha aguentado isso da infância, de tanto tomar porrada na molecada. Naquela época o bullying era porrada, né? Da arte marcial, não sei. Eu fico aqui refletindo sobre isso. E voltei a competir mountain bike e downhill, até que eu tomei um tombaço. E eu já sou cirurgião, aí eu falei, cara, não posso fazer downhill. E aí naquele mesmo ano eu fui assistir o Iron, tinha uns amigos competindo, e eu falei, tá aí, né? Podia migrar pra isso, já que eu tenho um certo endurance. E eu encontrei com o Gustavo Pinto, que eu acho que ele já teve aqui. Já teve aqui. Nosso treinador, nosso amigo. E o Gustavo era treinador, e eu não sabia que ele era treinador. Que ano era isso aí, Daniel? Cara, nós falando 2007. 2007. Aí eu falei, cara, tu me ajuda a fazer uma prova dessa? Ele, claro. Primeiro tu tem que emagrecer, porque eu tava meio fortinho, né? Bom, direto ao ponto. Aí ele assim, depois tu vai ter que aprender a pedalar de speed, porque eu sempre andei de mountain bike, a postura é diferente, tudo. E aí migrei. E aí conheci o mundo do triatlon, né? O mundo do triatlo, já caí direto nas provas de half e full. Não é que eu não curtia, mas eu acabava não querendo fazer provas curtas, mesmo por opção. Depois eu aprendi a gostar de prova curta. E aí, claro, né? Sempre dividindo entre o treino, o trabalho e a família, eu acabava prejudicando mais o treino. Então, eu nunca fui um atleta expressivo, tá? Né? Vamos considerar expressivo de resultado, pegar vaga para mundial, de ter tempasso, de pegar pódio, nunca fui. Eu vou mentir se eu fui esse cara. Eu digo enquanto triatlo. Na época do mountain bike, sim. Na época do mountain bike, eu conseguia dedicar mais. Treinava lá minha quantidade mínima de horas para fazer um Ironman ok. E fiquei no triatlon até 2019, competindo ano após ano, participando ativamente, frequentando treinos. Até que 2019 para 20, junto com a pandemia, veio diversas percalços de saúde e familiares, onde a minha vida mudou radicalmente. Boa. Radicalmente. Então, hoje, eu diria que eu sou um triatleta stand-by. Sigo fazendo meus treinos, não estou competindo. Pretendo voltar a competir para completar. Finisher. Não sei se farei um Iron Full. Provavelmente não. Não sei. Por diversas circunstâncias. Depois a gente pode conversar sobre isso. Mas eu acho que eu fiz minha cota, sabe? Deu aquela sensação de dever cumprido. Assim, experimentei, fiz provas longas, fiz até o Fodaxman, que foi uma prova, que foi uma prova difícil de treinar por questão de tempo.
Acabei entregando a prova, né? Eu fiz base finisher, não fui top finisher, mas também não tinha condição de ser top, não tinha volume de treino suficiente, tá? Eu vou dizer que o maior longo de corrida que eu fiz para aquela prova foi 21. Não deu tempo, não dava tempo, né? Então, assim, é outra coisa que parece contraditório, né? Mas não façam isso, não façam. Não A prova vá de pra uma 2013, Daniel, o que que é marcante para você lá que você falou? A prova de 2013, assim, o Iron, né? Nós que somos de Floripa, a prova, para nós, ela tá no quintal da nossa casa, tem um carinho muito especial, né? E 2012, eu fiz uma boa prova. Eu treinei direitinho, eu não tive nenhuma intercorrência. E meu pai estava muito doente. E ele veio a falecer final de 2012. E meu antidepressivo, para vencer o luto, foi o primeiro contato que eu tive assim, com uma perda de um ente muito próximo da família, era treinar. Treinar. Então eu treinei, cara. Porra, para 2013 eu treinei, mas treinei. Eu tinha tempo livre, eu treinava. Minha vida, assim, ó, eu até, na época, assim, eu esqueci o resto, trabalhava só para cumprir tabela e treinava. Foi teu antidepressivo na época. Foi meu antidepressivo. E eu larguei para fazer uma belíssima prova, porque na minha cabeça, né? Só que eu comecei tomando um caldo na natação e tomei um pesaço na cabeça. Claro, não foi intencional, na época não largava em wave, né? Isso, Largava todo mundo junto. Das 3 modalidades, a natação sempre foi meu pior. Por falta de prática mesmo, eu vou ser bem sincero, eu não gosto de treinar natação. Eu gosto de nadar no mar, mas não gosto de treinar, ficar lá contando azulejo. E aí, eu tive que lutar ali, foi uma questão de segundo, né? Eu aspirei muita água e não tava conseguindo chegar no caiaque e tive que meio que lutar entre a vida e a morte ali. Hoje é mais fácil falar, na hora foi só no instinto. E consegui, então, me liberar aquela água que estava dentro do meu pulmão. Eu tive que me golpear, tá? Porque eu não conseguia aspirar. Então, eu pensei, cara, o que você faz com um cara que tá afogado? Você faz compressão torácica. Isso. Eu tava nadando, eu tava ali, aquela muvuca. Eu peguei e empurrei a bunda de um nadador para baixo. Né? Coitado, desculpa aí, você me ajudou, tá? Eu não empurrei sua cabeça, empurrei sua bunda. Então ele levantou, né? E eu consegui tirar o peito da água. Aí eu me esmurrei na boca do estômago. Pra tentar tirar o... E aí eu consegui vomitar. E aí no que eu consegui vomitar, eu espirrei muita água. E aí consegui tossir. E aí fui até o caiaque. E teoricamente, ó, eu vou ser bem sincero, para vocês, principalmente que estão assistindo, se eu sou o médico da prova, eu me tiro da prova. Tá? O que eu fiz dali pra frente foi a maior imprudência da minha vida, do ponto de vista esportivo. Porque eu tava com muita dor torácica, tava tossindo muito, aguentei ali no barco até o mar ficar flat, pedi pro caiaque me acompanhar uns 200 metros até eu pegar confiança e fechei a prova. Claro, né, e seria uma prova ali de 10 horas, virou uma prova de 12 horas, Survivor. Entreguei um baita pedal, porque eu entreguei tudo que eu tinha no pedal para tentar repescar. Então eu saí da água com 1h40, 1h45. Normalmente eu saio da água com 1h10, 1h12, 1h07. Acho que o meu melhor tempo é 1h07. Só que fiz um pedal furioso, né? Aí entreguei o pedal sem perna, sem pulmão. E aí a corrida, né, entre aspas, virou um sobrevivência. No final, cara, eu tava cuspindo sangue, tava com o pulmão encharcado ainda. Eu entreguei a prova, fechei, legal, né? Foi aquela sensação de superação. Fui parar no hospital, tava com derrame pleural, tive que ficar internado. Quer dizer, foi uma responsabilidade que hoje, olhando isso, né, de fora, sendo o cara do dia seguinte, assim, olhando, porra, você não devia ter feito isso, eu consigo entender. Agora, lá na hora, quem faz esporte sabe, na hora você pensa por instinto. E na hora, eu tava tão querendo fazer essa prova que, cara, se eu tivesse perdido uma perna, eu fechava. Eu sei como é que é. E na ocasião, até a Ana Lídia me fez uma entrevista, na época a gente até publicou numa revista, e eu fiz um comentário que, na época era Facebook ainda, deu uma viralizada. Eu fiz assim, ó... Existe, né, superações maravilhosas que a gente vê na internet, gente completando uma prova difícil, gente sobrevivendo. E existe a burrice. E esse limiar, muitas vezes, ele é muito tênue, entendeu? Verdade. Porque até que ponto vale a pena tu botar em risco a tua vida em prol de
de um troféu, de uma medalha, de uma prova, de uma vitória, de um like. Até que ponto isso vale, entendeu? Até que ponto isso? Então eu fiquei refletindo filosoficamente em cima disso. Se eu for analisar friamente, foi burrice. Eu deveria ter parado. Eu poderia ter morrido ali. Ter feito um broncoespasmo, ter feito um pneumotórax hipertensivo, sei lá, qualquer coisa parecida e ter ido embora. Ter tido sequelas. Inclusive, a gente teve aí recentemente, tem 1 ou 2 anos, algumas mortes na natação. Isso. Seja por morte súbita, onde o cara acaba tendo um infarto por morte súbita e aí morre porque tá na água, ninguém consegue reanimar, ou porque afoga, né? E o afogamento mata. Exatamente. Mesmo nadadores experientes. Então, eu com a minha experiência e habilidade hoje adquirida, eu não faria isso de novo. Perfeito. Mas o que eu pensava lá? Porra, eu pensava no meu pai, eu pensava em tudo que eu passei, entendeu? Então, assim, é aquele ponto onde até que... Se tu me perguntar qual que é a resposta, eu não sei. Eu não sei até que ponto... Essa linha ela é muito nublada, ela é muito enviesada. Ela é muito... sinuosa. Exatamente. Né? Exatamente. Isso aí que você está falando, o Daniel ele trouxe várias coisas aqui, né, pessoal, que é importante falar. Né? A gente é contemporâneo, a gente tem até a mesma idade. O Daniel teve no Exército também, né, Daniel? Como eu. Né? A gente faz esporte de longa duração. E isso, né, isso acaba forjando, né? E a gente tem esse compromisso, vamos dizer assim, com a gente mesmo. Né? Isso aí que ele está falando, um relato. Eu tive um parecido em 2019 em Maceió, onde eu passei uma noite, né, com uma virose que eu adquiri lá no mar de Maceió, né, tomando esgoto lá, que eu treinei previamente. Passei a noite vomitando, né, com diarreia, e queria largar de qualquer jeito no dia seguinte. O que me impediu de largar? Eu ter desmaiado no café da manhã. Então, eu desmaiei no café e só por esse motivo eu não larguei. E todo mundo fala, Regis, tu ia largar. Eu até falo, eu brinco, não ia largar não, eu sei que eu ia largar. Então, né, por uma coincidência até feliz, eu desmaiei no café, né, um companheiro ali, o Petros, me pegou ali pelo braço, eu fui pro quarto e não larguei na prova. Então, eu entendo o que o Daniel falou e não é inteligente isso daí, pessoal. Então, a gente está aqui, ele como médico, eu como treinador, às vezes para não deixar vocês, né, que são nossos alunos, nossos pacientes, passar por coisas, né, que vocês não precisam passar. Eu sei que tem coisas que vão nos tornar, né, Daniel, um pouco mais rústicos, né, mais resilientes, como você falou, mas tem coisas também que não é inteligente de se fazer. Né? Não é porque a gente está aqui, digamos, a gente pode ter dado sorte. O Daniel, com esse episódio dele, né, e outras coisas também que ele fez na carreira como atleta amador, né, eu também. Só que a gente não quer que vocês passem por isso. Né? Eu já vou até entrar aqui agora justamente nessa parte até da medicina, agora que o Daniel vai trazer para a gente, dentro da experiência dele. Daniel, o que você vê, né, de lesão que é frequente? Vamos falar ali, né, nesse nosso universo, corredor de longa distância, triatleta, o que tem mais aparecido, o que aparecia, né, vamos dizer, de 5 anos, 10 anos atrás, e o que ainda aparece para você? Está mudando muito isso? Como é que está essa frequência de lesões aí nos atletas amadores? Tá, eu não vou falar baseado em artigos recentes, eu vou basear na minha prática de consultório, perfeito. Que acaba sendo um pouco enviesada, porque eu acabo atendendo muito corredor e muito atleta, muito triatleta. Então, talvez, se alguém for baixar um artigo científico, talvez falar, mas no artigo diz que, sei lá, canelite é mais comum. O que eu percebo é que mesmo com a melhora de equipamentos, tênis, bicicleta, você não tem um decréscimo de lesão. Mesmo com assessorias especializadíssimas, mesmo com o suporte nutricional que antigamente só os campeões tinham, mesmo com equipamento de ponta, mesmo com suplementação, com todo tipo de acesso que o amador tem hoje, que antes o profissional tinha, a gente percebe ainda que as lesões existem e elas vão acontecer. O que a gente pega, a maioria das vezes, são as coisas mais, entre aspas, simples. São as, vamos usar só o sufixo, as ITs, né? Que se manifesta muitas vezes com uma dor que começa a comprometer o rendimento daquele atleta, seja no quesito treinamento, seja no período competitivo. Então, ele começa a ter uma percepção maior de uma dor que ele tinha, porque quem já fez maratona ou Ironman sabe que chega um momento que dói tudo.
Então, nem toda dor é uma lesão. Uhum. Né? Existem dores de adaptação, existem dores que são inerentes a uma sobrecarga mecânica. E eu vou falar o mais, nem toda lesão é lesão. O que eu quero dizer com isso? Você pegar uma ressonância de qualquer pessoa com mais de 50 anos de idade, mesmo assintomática, e fizer uma ressonância do quadril do joelho, vai estar lá condropatia, vai ter lá lesão degenerativa labral, Vai ter algo. vai ter lá discopatia degenerativa. Cara, esse cara não sente nada. Então, mas eu tenho uma lesão, eu tenho uma condropatia na minha ressonância. Não importa. Você tem porque você tem cabelo branco já, filho. Você já tem... É da vida, Você já tem ruga. Faz parte do jogo, velho. E não foi o triatlon que te deu isso. Porque você pega pessoas extremamente sedentárias, tá? E tem tudo isso. Então, vamos considerar a partir de agora a lesão, que é aquilo que o atleta ele começa a perceber, ele começa a ter a percepção de que ele não está progredindo, ou que ele está estagnando, ou que ele está regredindo, tá? Seja em performance, seja em treino. Então, as mais comuns são as ites, né? Então, ele começa ali com uma dor na perna, no joelho, no tornozelo. Você vai ver, tem uma sinovite, uma peritendinite, uma periostite, que é uma inflamação do periósteo, que o leigo chama de canelite, né? Canelite é um termo até muito mais usado pelos corredores do que pelos médicos, né? Podendo sim levar uma fratura por estresse, podendo levar uma lesão maior. As lesões são mais inerentes à corrida, nos 3 esportes. No pedal, eventualmente o atleta ele sente alguma dor, muitas vezes por mau posicionamento na bicicleta. Isso. Mas o pedal é o que mais gera acidente. Tá? Então, esse ano... Né? É, o trauma. Infelizmente, né? Hoje aqui em Floripa, felizmente, a gente tem a Via Amiga, a gente tem rolos muito melhores, que dá para manter o treinamento em rolo de treino, mas teve uma época que foi difícil. Tá? Perdemos alguns amigos, né? Aqui na cidade, mesmo treinando em ambiente adequado, infelizmente não dá para confiar, né? Então, o ciclismo ele ainda é o mais envolvido em acidentes, mas a corrida, as lesões são mais comuns. A natação também tem o seu número. A natação no triatlon, infelizmente, em provas, ela é que tem mais envolvido um óbito, morte súbita. Entendi. Tá? E muitas vezes o afogamento, né? Se você for ver a estatística de morte no triatlon, embora seja baixa ao longo dos anos e milhares de pessoas praticando no mundo, ela é um pouco expressiva. Entendi. Tanto que, eventualmente, teve agora, né? Acho que teve um Ironman, não me lembro onde, na Europa, que teve 2 fatalidades. E aí muita gente veio criticar na internet. Esse esporte que deveria ser um esporte tá matando gente. Aí veio da teoria da conspiração. Foi a vacina. Foi não sei o que lá. Foi bomba. Foi a morte súbita, infelizmente, ela acontece. Mas sabe o que mata mais do que a morte súbita no esporte? O sedentarismo. Né? Então, ainda é lesivo? Sim, mas o sedentarismo mata mais. Com certeza. E aí, Daniel, eu até te trago isso porque a gente, como treinador, por mais que a gente tenha o cuidado, né, em dar uma sobrecarga adequada para aquele atleta, quer seja ele iniciante, intermediário, ou até mesmo aquele atleta que está em alta performance, mas mesmo assim a gente vai, igual você falou daquela zona limítrofe, né, de performance com lesão. Elas sempre vão andar ali meio que quase de mão dadas ou de mão dadas mesmo, porque a gente como treinador acerta essa sobrecarga, mas mesmo assim tem atletas que são mais propensos a se lesionar, né? Eu acho que você tem experiência com isso, eu quero até que você traga um pouco disso. Se depende um pouco de biomecânica, depende de sexo, mulher ou homem, o que você traz com isso? Por mais que esteja tudo muito bem alinhado, o que você vê de maior desequilíbrio? É biomecânico? É de sexo? É de idade? Ou até estilo de vida? O negócio que você falou aí, né? O estilo de vida da pessoa. A pessoa treina muito bem, mas se alimenta mal, dorme mal, ou está numa correria de trabalho. O que você, né, na tua experiência clínica, você tem a dizer sobre isso? Bom, perfeito. Tudo isso interfere, tá? Na mulher, por exemplo, a mulher ela acaba tendo, por questões hormonais, uma incidência maior de fratura por estresse. Perfeito. Tá? Porque o estradiol, ele é um hormônio osteoprotetivo, digamos assim, só que a mulher tem ciclo menstrual. Se a mulher, por exemplo, está muito magra, um percentual de gordura muito baixo,
ela pode estar desenvolvendo aí uma deficiência metabólica, hoje os nutricionistas chamam de REDS, tá? REDS. Relative Energy Deficiency in Sports. Antigamente a gente usava tríade da mulher atleta, que é um braço da REDS, na verdade, né? Onde a mulher já está em amenorreia, ou seja, não está mais menstruando, então é uma causa, é um fator de risco muito grande para elas fazerem fratura por estresse. Então, no meu consultório, inclusive, coincidentemente ou não, semana passada eu atendi 3 fraturas por estresse em corredoras. Não que o corredor não possa ter, mas a corredora tem mais. O homem, por sua vez, ele acaba tendo mais lesão. A lesão degenerativa no homem é mais expressiva. E rupturas tendíneas também, né? Pode acontecer em ambos os sexos, mas ou a gente percebe isso mais no homem. O homem também, ele acaba tendo mais lesão... assim, os acidentes normalmente acontecem mais com homens. Tá certo que tem mais homens ciclistas do que mulher, né? Então posso ter um viés aí de quantidade. Mas o que a gente tem que levar em consideração também, que me envolve, as lesões que eu tive, muita gente acha foi o triatlo que me deu isso, não foi. São as condições pré-existentes. Isso. Tá? Então tem muita gente que começa a virar atleta depois de uma determinada idade. O cara viveu a infância, adolescência, fazer só educação física, entrou numa faculdade, formou em direito, virou advogado, ganhou um pouquinho de peso. E aí começou a ganhar um dinheirinho, começou a ver tal, resolveu mudar de vida ali com 35, 40 anos e resolve entrar numa assessoria de corrida, fazer uma maratona, fazer um Iron. Tem muita gente fazendo isso. Esse indivíduo, muitas vezes, ele já não tem um envelope de função bom inicial. Né? Ele já não tem uma base. Biomecanicamente, a corrida dele não é natural como a de um cara que fez atletismo durante a adolescência e na juventude. E o fator biomecânico, para mim, é muito importante. Muito importante. Tá? É muito mais importante do que um tênis. Mas aí o cidadão, ele tem grana, ele vai lá e compra um Vaporfly ou compra um tênis de placa. Começou a correr ontem, mas tem um puta num tênis. E aí lesiona, porque ele tá naquela condição, pô, será que o tênis... Então, pô, o tênis é ruim? Não, não é. A biomecânica dele não é natural. Então, às vezes não tem tempo para treinar isso também. Não faz educativo, não faz um trabalho de base de força, trabalho de mobilidade. Aí tem vários quesitos incluídos. Então, a gente acaba pegando muita biomecânica errada. Eu acho que talvez dos fatores citados, talvez seja um dos mais importantes, tá? Você quer ver eficiência na natação, é pura biomecânica. Exatamente. Né? Corrida também, eficiência é biomecânica, né? Então, eu sempre brinco assim, ó. Eu falo para os pacientes, cara, a minha letra não vai melhorar se eu pegar uma caneta de diamante para escrever. Ela vai melhorar só melhorar minha caligrafia, né? Outros fatores que interferem, sobrepeso, falta de massa magra, aí existem condições pré-existentes, né? Eu, por exemplo, eu fiz ortopedia porque eu descobri a hérnia de disco com 17 anos. Imagina. Eu tinha um genovaro grande, assimétrico, que já tinha uma má formação. Então, talvez o melhor esporte mais indicado para mim não tivesse sido o triatlon, talvez tivesse sido, sei lá, só o ciclismo. Entendi. Talvez tivesse sido um esporte com menos impacto, menos contato. Não arte marcial, por exemplo, que eu fiz muito tempo. Entendi. Ou não também, sabe? Verdade. Ou não. E uma coisa, né, que é importante, pessoal, que o Daniel tá trazendo, a gente está falando de, né, essa parte de biomecânica, e muita gente, às vezes, vê uma pessoa correndo, né, uma pessoa que desponta, ou até mesmo um profissional, né, vê um queniano, vê um triatleta, e, cara, eu quero pedalar igual esse cara, eu quero, né, correr igual o Eliud Kipchoge. E aí o cara tenta por conta, ou a menina, mudar por conta a biomecânica, né, que é aquela característica que ela tem. Então, quando a gente fala, né, em biomecânica, a gente fala em eficiência de corrida, eficiência de nado, de pedalada, a gente tem que levar outras coisas em consideração, né? O Daniel falou do tênis, né? Eu falo também dos educativos, a gente fala, né, de cadência de passada. Então, tudo isso é um combo, não é uma coisa só que você vai olhar uma pessoa, né, Daniel? Vai se espelhar nela e vai tentar reproduzir aquela corrida. Não vai dar certo, pessoal. Não vai dar. Você não vai mudar a tua biomecânica olhando uma outra pessoa. Lógico, ela tem uma
eficiência, vamos dizer assim, que é a melhor, né, do mundo. Mas a gente, cada um vai ter a sua particularidade, a sua individualidade biológica dos princípios que a gente tem aqui no treinamento. Então, não pense que você mudar... Regi, eu corro com uma cadência de... né, eu tenho que ter aquele número mágico, 90 passos por minuto, né? Não. Às vezes você é muito eficiente, né, Daniel? Com 85, com 82... né? Eu sou mais eficiente com 94, com 96. Então não existe um número mágico, né? Não, tem que ser esse número. Mesma coisa para pedalar. Não, a cadência tem que ser 92, 94 RPM, senão eu vou estar desgastado para fazer a minha corrida. Não necessariamente, pessoal. Então, a gente periodizando, a gente pegando individualidade de cada atleta, a gente consegue direcionar melhor, né, Daniel, para cada prova. Você vai fazer ali um 70.3, um Ironman, uma meia maratona, uma maratona. E isso eu já vou fazer um link agora, fazendo a pergunta para o Daniel, até porque a gente teve um episódio agora recente, né, a Camila, que é minha atleta, minha esposa, e a gente teve ali um episódio, né, que ela teve uma fratura por estresse, né, Daniel? E isso eu vou perguntar para o Daniel como, né? Aí eu vou perguntar um pouquinho para ele sobre diagnóstico, né? Que se tem alguma coisa agora na medicina que está mais recente, tanto na parte clínica ali no teu consultório, ou algo ali que é um exame ali que para você tem que ser esse exame para fechar gabarito, né, Daniel? Vamos falar se tem algum ou não, se é a ressonância, se é o ultrassom. E como, Daniel, você dá carta branca para o atleta. Depende do atleta, né? Depende do histórico dele, depende da dor. Como você vai dar uma carta branca para o atleta que já está inscrito no Ironman, já está inscrito numa maratona, mas ele está lesionado ou lesionada, né? Como é que você gerencia isso aí com esses atletas, né? Que você é um cara muito bom gerenciador, você é até famoso por isso, né? Por gerenciar muito bem se você vai ou não vai fazer a prova. Fala um pouquinho sobre isso, né? Tá, muito bom. Uma coisa que como é que eu aprendi medicina, tá? Como é que eu aprendi medicina? Eu venho do momento de medicina de transição, então eu sou aquela turma que entrou na faculdade pré-internet, depois veio pós-internet, tá? Antigamente a palavra do médico era soberana. Então, você machucou a tua perna, seguinte, você vai ficar 6 meses sem correr, depois você vai começar do zero e fim, né? Mas eu tinha aquela pulga atrás da orelha, eu pensava assim, será, cara? Como é que um médico que nunca correu na vida vai me proibir de correr porque eu tô com uma tendinite no meu pé? Será que não tem um meio termo? E eu fui ver depois que mais tarde que eu descobri a medicina do exercício, no esporte, convivendo com muito médico do esporte, que existe sim um meio termo. E esse meio termo, se eu pudesse botar uma palavra, é multidisciplinaridade. Então, por exemplo, como é que a gente lida com uma pessoa como a Camila? Ela fez uma lesão por overuse, né? Não por overtraining, mas foi uma sobrecarga mecânica em cima do pé dela. Aí a gente poderia botar aqui, talvez foi um calçado diferente, foi um terreno inadequado, foi uma sequência de treino, não recuperou bem, é multifatorial, tá? Então, no momento que eu tenho acesso a ela, ao treinador dela, ao fisioterapeuta que está cuidando dela, ao nutricionista dela, a gente pode fazer um networking ali e tornar essa prova dela factível. Claro, existem lesões e lesões, né? Então, existe um lema que eu carrego comigo, que eu uso muito comigo, que chama improvisação, adaptação e superação. É usado Eu li isso num livro chamado The Only Easy Day Was Yesterday. O último dia mais fácil foi ontem, que é um livro do pessoal que foi pegar o Osama Bin Laden lá, o Tier 1, que é o SEAL Team. Muito Repete bom aí, Daniel. Adaptação. Improvisação, adaptação, improvise, adapt and overcome. Improvisação, adaptação, superação. Superação. Né? Então, assim, vamos pegar 2 contextos. Poxa, eu tô com uma lesão por estresse e eu vou fazer a meia maratona do final de semana que vem aqui em Floripa. Pô, não vai, né? Não vai. Pra que você vai fazer isso? Tem todo ano, igual Natal. Né? Vai lá, faz outro dia. Agora, poxa, eu tô classificado pro Mundial de Kona. Como uma grande amiga nossa, que, por questões éticas eu não vou citar o nome, há alguns anos atrás ela sofreu um acidente, ela fraturou a cervical e ela tava com passagem comprada para Kona. Ela tava com tudo organizado, patrocínio, tudo, e há 13 semanas de Kona. Então, assim, meu pai estivesse vivo ia puxar minha orelha, mas teoricamente seria muito imprudente liberá-la para uma prova dessa. Então a gente fez toda uma adaptação
falamos com o treinador, fisioterapeuta, botamos toda uma equipe envolvida, ela foi lá e fez a prova. Dentro dos limites de segurança. Claro. E foi mais ou menos assim que a gente administrou com a Camila. Então, a Camila, ela ia mandando feedback, a gente foi adaptando, você adaptou a planilha dela, a gente, né? Veja bem, não é entupiu o corredor de remédio para ele aguentar a dor. Exatamente. Então, é uma estratégia, entendeu? Eu lembro muito bem de uma outra amiga e paciente minha, que há uns 6, 7 anos atrás, ela era uma mulher muito dedicada, muito esforçada, tá? Ela é mãe de 2 crianças, tem tripla jornada, né? Porque é mãe, esposa, trabalha pra caramba. E chegou com as 2 pernas fraturadas por estresse há 4 meses de Nova York, da Maratona de Nova York. Ela me pega pelo colarinho aqui e falou assim, Dani, eu vou fazer essa prova? Te vira, negão. Aí, cara, pô, com as 2 pernas, como é que tu vai manter? Porque assim, ó, eu tenho várias variáveis aqui. Eu tenho que manter a carga de treino dela, eu tenho que manter o VO2 dela, eu tenho que manter o cardio dela, eu tenho que manter a massa muscular dela, eu tenho que manter várias coisas. Então a gente fez uma série de adaptações. Claro, ela tinha recurso para isso, né? Ela poderia fazer a físio com os melhores fisioterapeutas, ela tinha um acesso a uma boa equipe de nutrição, ela tinha... Se eu falasse para ela assim, ó, você tem que correr na água, ela dava um jeito, então ela se virou. Ela queria muito fazer aquela maratona. E a gente vê esse tipo de coisa com atleta de alto rendimento. A gente viu o Pogacar agora, ano passado, né, cara? Porra, 2 meses antes de ele fazer o Tour de France, ele cai, quebra a clavícula, faz um pneumotórax. Cara, tem muito paciente civil, assim, digamos assim, que com 4 meses ainda tá fazendo fisioterapia respiratória. O cara voltou em alto nível. Óbvio que ele não ganhou a prova, mas, cara, o cara tava andando junto dos melhores do mundo com 2 meses de uma lesão gravíssima. Eu lembro eu sempre cito nessas aulas, nessas entrevistas, o Ronaldinho, quando ele vem de uma lesão gravíssima do joelho, volta a ganhar a Copa e é o artilheiro. Então, essa é a medicina do esporte em sua essência, entendeu? Entendi. Não é... A medicina do esporte, eu vou tocar nesse assunto porque eu quero criar treta. A medicina do esporte é ficar passando hormônio pra galera, tá? Tem nada a ver com isso. Medicina do esporte primeiro, a sua essência é a medicina, é o exercício como um remédio, como um dos melhores remédios que existem para prevenir doenças. Mas, em segunda instância, quando você vai trabalhar com performance, é manter o atleta no jogo, mesmo dentro dos todos os percalços que ele vai ter. Porque o esporte é uma curva, né? Então, o esporte de alto rendimento, ele não é saudável. Embora, né, a gente tente torná-lo o mais saudável possível em alta performance. Eu sempre brinco, é um carro de Fórmula 1. Exato. Anda muito, mas para no box toda hora, né? Se você quer ser puramente saudável, você não vai buscar muita performance. Exato. Você vai trabalhar num limiar mais baixo, você vai trabalhar com variáveis mais controladas, você não vai te expor a tantos riscos. Isso aí que você falou é importante, né? Porque eu acho que a mulherada ela é muito mais tolerante também à dor. Sim, né? A mulher, tudo. elas são, sem sombra de dúvida, então eu tiro lá as atletas, eu tenho atletas mulheres, né? Eu tenho a Camila, que é minha esposa, treina comigo. E para falar que tá doendo, realmente não vai treinar, é porque o negócio já tá extrapolando. E, né, o Daniel tocou nesse assunto aí tanto de medicação, né, e outras, vamos dizer assim, hormônios. E a Camila foi para a prova sem remédio, né, Daniel? Lembra disso, né? Ele não tomou nenhum remédio até para que não fosse mascarada, né, a lesão. E ela concluiu a prova, então gerenciamos muito bem. Por isso que eu falei que o Daniel gerencia muito bem isso. Lógico, teve a equipe ali junto com ela, mas gerenciamos bem e ela finalizou a prova, que era o nosso objetivo. O objetivo era um RP, mas depois a gente foi para o plano B, né, Daniel? Finalizar a prova, concluímos com sucesso. E aí a gente entra justamente agora nessa parte que o Daniel falou de treta, né? Mas querer performar a todo custo, né? Então, eu tô há muito tempo nessa estrada, né? O Daniel também, apesar dele estar em stand-by, parou um pouquinho agora, mas é uma estrada longa, pessoal. E atualmente a gente tem visto que, né, Daniel, me corrija se eu estiver errado, que parece que o pessoal, ele quer performar, mas ele não quer passar por um processo, né? Para você performar, eu posso demorar 10 anos para chegar lá na minha vaga de mundial. Você, Daniel, pode demorar 8. Um cara que às vezes tem uma predisposição maior, vai demorar 4. Cada um vai ter, né, a sua jornada e seu tempo, a sua curva de inflexão que a gente fala.
Só que hoje em dia, igual você falou, né, parece que o tempo da internet, o pessoal que é mais novo, eles querem aquilo a todo custo, primeira coisa. Não que o pessoal das antigas, aí não vamos extrapolar isso aí, né, Dani, para Tour de France, esse tipo de coisa. Mas a gente está vendo muito agora o amador e amador jovem, né? Quer dizer, tem moleque de 20 e poucos anos que já está caindo né, no doping, né? Então, amador. A gente não está falando do cara profissional que recebe por isso, que tem que mostrar resultado. É um amador que ele tem que mostrar para quem? Para a rede social dele e tá aí caindo no doping, ou testosterona, ou EPO, ou coisa ali, né, pesada, que a gente para pensar, cara, por que, né, Daniel? Por que chega nesse ponto? Seria ego, não quer passar por aquele processo, igual você falou. Pra gente ter performance, a gente tem que sofrer, cara. A gente tem que acordar cedo, tem que fazer intervalado, treino de VO2, né, treino de limiar. Cara, é sofrência, né? A gente passa por isso pra gente desempenhar. E esses atletas, alguns passam por isso, eles treinam muito bem, só que a capacidade deles, né, de regenerar, de descansar, de estar pronto para um outro treino sem estar cansado, que é isso que é a performance. A performance é o cara, ele ter a capacidade, né, de conseguir estar pronto para a próxima sessão de treino. Fala um pouquinho sobre isso, Daniel. Vamos lá. Eu acho que essa é uma questão, né, é que hoje é divulgado mais, né? Eu acho que, infelizmente, né, se a gente... Vou tentar resumir, porque senão a gente falaria sobre doping, eu posso falar até ano que vem. Mas se a gente pudesse resumir, sempre existiu doping e, infelizmente, sempre vai existir, né? Uhum. Agora, hoje veio mais à tona. Isso. Primeiro, porque tudo é divulgado amplamente. Segundo, que tem a questão, né, do acesso fácil. Acesso fácil. Fácil. É ridiculamente fácil. Uhum. Tá. Eu até acho que o maior problema aqui nesse caso não é necessariamente o doping, mas é a questão da ansiedade dos atletas. Isso. Então, assim, tudo deu um boom agora depois da pandemia. A corrida mesmo, porra, pulverizou, né? Hoje você vê qualquer prova aí menos expressiva aí com milhares de corredores para tudo quanto é lado. Floripa mesmo, todo final de semana fecha a beira-mar. E aí vem uma galera que tem ânsia de querer passar na frente, sabe? Começou a correr ontem, já quer fazer meia maratona e tal. Isso. Eu não vou negar, a primeira prova que eu fiz foi uma maratona, mas era um outro esquema. Tu ia correr pra ti. Até vi um videozinho engraçadinho outro dia. Como é que era correr nos anos 80? O cara assim, vamos correr? Vamos. Bota o tênis, corre, terminou o treino, legal, marquei o tempo, marca no caderninho, pronto, acabou. Agora o cara vai lá, faz 50 selfie no meio, textão de superação, blá, 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 blá. Tudo bem, não tô criticando, é legal, porque estimula as outras pessoas, tudo, mas eu percebo que existe, assim, talvez uma necessidade de querer mostrar muita coisa, cada treino é uma superação absurda. Isso. Também tem muita gente chato, cara. A rede social do cara, deixa o cara postar, beleza. Mas às vezes isso pode trazer um problemão. Entendeu? A gente pega isso, eu peguei isso, eu atendi um paciente que estava lesionado. Ele é atleta de corrida e ele tem uma quantidade boa de seguidores. E era uma lesão pequena. E ele me perguntou, porra, cara, mas como é que eu faço? Eu tenho que fazer o post. Então eu falei, vamos adaptar isso aí, agora tá lesionado. Não dá, entendeu? Mas assim, né, assim, é uma pergunta que tem várias respostas. É muito do indivíduo, né? Cada um tem a sua história pessoal, cada um tem suas necessidades, cada um tem seus objetivos. Tem gente que realmente quer causar, ganha dinheiro com isso, não julgo, tá? Tem gente que tem vontade pessoal própria, tem um desejo, um sonho. Tem gente que realmente quer lá e performar e quer pegar vaga para Mundial, quer pegar vaga para Kona. Outros só fazem para se mostrar. Outros fazem um Ironman e querem escrever um livro depois. Então tem de tudo, tá? Contanto que eu não julgo também, tá? Contanto que ele faça, respeite as regras, respeite seu corpo, vá fazer com o auxílio máximo possível. Isso. Tá tudo bem, desde que não prejudique o próximo. Né? Desde que não prejudique o próximo. Então, claro, comecei a divagar demais aqui. Não, mas eu até vou complementar isso que o Daniel falou. Vamos lá, pessoal, vamos colocar dentro de um contexto, né? Eu e o Daniel está competindo por uma vaga
pro Mundial, né? Digamos que eu tomei uma substância, né? E o Daniel tá limpo. A gente está num contexto onde a gente está brigando por uma vaga, né, Daniel? E eu não tô jogando limpo com o Daniel e com os outros atletas que não tomaram nada. Beleza. Agora vamos para outro contexto, né? A gente vai fazer uma prova ali, né? Sem vaga, né? Sem nada de. A gente não está disputando nenhuma vaga para ir para Mundial, para nada. Uma prova de 5K, 10K, onde a gente quer performar. Eu e o Daniel. Eu também continuo aqui tomando as minhas substâncias, né? O Daniel tá limpo, mas eu quero ter um tempo, né? Eu corri ali, digamos, um 5K para 18, eu quero correr para 17. Eu não vou prejudicar o Daniel, eu não vou prejudicar o contexto da prova, eu estou usando uma substância que, teoricamente, é proibida. Então, é esse contexto que a gente tem que levar em consideração. Cada um tem, igual o Daniel falou, cada um tem sua vida, cada um tem seu corpo, né? seu organismo, e faz dele o que bem entender. Né? Ou vai fazer de uma maneira, né, Daniel, orientada ou não, mas tem que respeitar o contexto, igual ele falou. Respeitar a regra, né, a prova que você vai fazer. E isso a gente, né, não acha legal. Agora, o que você vai botar para dentro do teu corpo, né, o contexto que você tá, não, Régio, eu nem compito, né, Daniel? Não faço nem prova. Eu tomo hormônio, mas é para subir ali, né, a Serra do Rio do Rastro e baixar meu tempo a cada subida. Tá tudo bem. É isso aí. Tá tudo bem. É essa a ideia. Não é que a gente, pô, não, esse cara toma hormônio, toma droga, não sei o que, a gente vai bater em cima do cara. Não, é igual o Daniel falou, cada um tem sua história, seu propósito. Às vezes tem, né, uma dor, né, Daniel? Um contexto ali por trás. E, pessoal, às vezes a gente não pode ficar só julgando e pré-julgando, mas colocando dentro de um contexto, uma vaga para Mundial, né, etc., igual a gente trouxe aqui, aí é diferente. E aí, Daniel, a gente já traz até isso. Tem algum tipo de suplementação? Eu até cheguei a tomar, logo que eu fiz as minhas primeiras cirurgias no joelho, condroitina, glucosamina, isso aí realmente faz algum efeito? É lenda? É mito ou é verdade, né? A gente tomar algum tipo de suplementação, citei duas aqui, tem algumas outras que você queira citar aí, que vai ajudar ou não a gente aí? Eu tinha um professor que falava o seguinte: se funciona, é doping. Nossa, tem gente que vai me matar, né? Glutamina funciona? Não sei e tal. Então vamos lá, né? Como é que a gente fala isso no mundo da ciência, né? A gente vai ler artigo e a gente vai ver nível de evidência, tá? Então, o colágeno, a condroitina, os condroprotetores, né? Eles vêm com uma proposta de, digamos, minimizar, atenuar os sintomas de artrose. Veja bem, eu falei sintomas, não a doença. Ele não muda a doença, entendeu? Então, na prática, o efeito deles é muito pessoal e tem gente que sente alívio de sintoma. Melhora a rispidez da articulação, melhora a fluidez do líquido sinovial. Então, isso tem evidência em estudo in vitro, estudo experimental. Perfeito. Quando você chegar em estudo randomizado, né, aquele estudo com placebo controlado, você já não tem muita evidência. Então, a evidência é fraca do uso de colágeno. Então, se eu quero economizar dinheiro, eu prefiro investir numa perda de peso, uma perda ponderal de peso, uma perda importante de peso, melhora de massa magra, que isso tem evidência de sobra, que protege uma cartilagem. Perfeito. Agora, se eu tenho como usar, mal não faz, entendeu? Eu até brinco, eventualmente eu tenho a Dona Maria. Dona Maria é uma senhorinha de 70 e poucos anos. Poxa, eu não posso dar anti-inflamatório para ela, ela tá morrendo de dor no joelho. Ela já tá fazendo um processo de perda de peso, tá tentando recuperar um pouquinho de massa magra. Não tem problema usar um colágeno, entendeu? Não vejo problema. Eu só não posso prometer para ela, que muita gente fala isso, que o colágeno ele realmente vai mudar a vida dela, porque não vai. Então o nível de evidência ele é fraco. Então tem série de casos controles, ou talvez até um corte bem feito, que é um estudo mais aprofundado, mais abrangente, mas ainda assim, quando você vai fazer estudos com placebo controlado, infelizmente nada regenera cartilagem. Tá bom. E eu sou a prova disso. Eu tenho uma lesão condral, né? Uma lesão na cartilagem grande no joelho, tá? Nós. Eu passei por 4 cirurgias. Eu usei todos os tipos de colágeno que tu imagina. Eu fiz e faço ainda, eventualmente, infiltrações com ácido hialurônico. Que é uma viscosupplementação, digamos assim, eu brinco que é botar uma graxa na catraca. Ele tira a ferrugem da catraca? Não, mas ele melhora um pouquinho o movimento, tudo.
Botei plasma rico em plaquetas, botei BMA, botei Chondroguide, que é uma membrana de colágeno, e assim, minha cartilagem, ela não é normal. Então, ela tem sintoma. Talvez esteja um pouco melhor, mas aí cada caso é um caso também, né? Mas, infelizmente, se a galera perguntar assim, pô, eu estudo bastante isso, tá? Porque eu tenho interesse pessoal nisso. Game aí, né? Inclusive, estou indo para São Paulo agora fazer um outro curso. Se realmente tiver alguma coisa que realmente regenere isso, porra, eu vou ser o primeiro da fila a usar. Bom. Então, nada, absolutamente nenhum suplemento ou cirurgia ou regenera 100%. Não é milagroso, tá? Existem, sim, formas de tratamento, existem situações, cada caso é um caso. Tem gente que melhora muito com isso. Agora tem o hidrogel, tem outra coisa. Isso. Mas se tu me perguntar assim, se tem algum 100% eficaz, não existe. Tá. E só para eu finalizar com relação, até porque eventualmente pode vir alguém e falar, você é redondamente contra, então você nunca prescreve e tal. Eu falei, não é, eu não sou contra você fazer algum tipo de reposição hormonal se você tem indicação. Perfeito. Mas existe o doping. Então, por exemplo, corticoide pré-competição é doping. Então, se eu vou prescrever corticoide, sim, eu prescrevo muito corticoide. O ortopedista adora prescrever um corticoide. E sim, eu já usei corticoide em mim antes de competição. Se eu for levar ao pé da letra aquela competição, eu não poderia, por exemplo, fazer um antidopagem se eu pegasse uma vaga para pleitear alguma... Exatamente. Exatamente. Por que eu usei corticoide para comer? Eu tenho uma hernia de disco gigantesca, tava com ciática, tem indicação. Eventualmente até cabe um termo de uso terapêutico, tá? Para alguns atletas. Mas se eu vou prescrever para esse atleta... E lembra, o corticoide ele não pode ser usado pré-competitivo, ele pode ser usado em período de treino, tá? Período de treino não é doping, tá? Ele não faz efeito cumulativo. Se eu vou prescrever para um atleta e esse atleta, eu primeiro pergunto o que eu faço. Você tem risco de pegar vaga para Kona? Você está fazendo para você? E sobre a modulação hormonal, a mesma coisa. O que eu mais faço no consultório é muitas vezes desmistificar o que esses caras usam lá fora. Porque a maioria usa sem orientação nenhuma. E aí eles vêm sobrecarregados de hormônio. A gente tem que começar a enxugar isso aí, entendeu? Mas isso aí seria um papo para um outro podcast. Não, isso aí com certeza. Aí nós vamos lá embaixo, né? Mas eu acho que sendo bem cuidadoso, bem orientado, respeitando todas as regras, normas, efeitos colaterais, fisiologia, doenças, eu tenho a mente aberta para esse assunto, entendeu? Eu não sou extremamente fechado, mas infelizmente o mundo hoje não está preparado para esse tipo de conversa ainda. Entendi. Perfeito. E, né, antes da gente partir aqui para os nossos finalmente, pessoal, tem aí o Moisés já botou aí na tela, né, momento merchandise, a Evolution, aí a gente tem cupom de desconto, né, para que a gente compre ali nossos suplementos. Tem aí, né, também a nossa assessoria e consultoria Discipline First, né, que é aqui o nosso nome de podcast, e tem também aí a Soul Travel, que é nossa parceira aí para você que gosta de viajar, levar sua bike, né, fazer turismo aí esportivo, também nossa parceira. Danielzão, vamos nos encaminhar aí para o final. Eu quero que você deixe aí um conselho aí para os triatletas, corredores, né, pessoal que faz aí o esporte, né? Qual o melhor conselho que você pode dar, né? Conselho, se fosse bom, a gente não daria, venderia, né? E aquele conselho que também você já recebeu, que teve aí grande serventia na tua vida, pra gente se encaminhar pro final. Olha, eu acho que improvisação, adaptação no caso de lesão é importante, né? Então, assim, veio uma lesão, não é o fim do mundo, né? Eu acho que busque ajuda, sempre. Pegue segunda, terceira, quarta opinião. Se você investiu caro na tua bike, velho... infelizmente, você vai ter que investir caro no suporte, né? Num bom treinador, né? Infelizmente, é um esporte que demanda. Nós estamos falando aqui de triatlon, tá? Cuida da sua saúde. Eu fiz muitos erros com a minha, tá? Eu fui aquele cara que passava na frente sempre a superação em relação à saúde, aquela sensação de vitória pessoal, aquela coisa toda. Eu não me arrependo, porque a gente é feito dos acertos e erros, mas muitas vezes eu acabei pagando caro por isso. Então, eu acho que ouça o seu instinto, mas seja prudente. Você tem a sua família, você tem sua vida, você não vive só disso, né? É um conselho que eu falo até para mim mesmo às vezes, tá? Porque às vezes eu extrapolo também. Eu não vou ser, né, hipócrita aqui e falar que eu nunca extrapolei. Então, eu acho que o esporte, acima de tudo, ele tem que ser saudável,
né? Ele tem que ser salutar, ele tem que ser agregador, ele tem que te levar a... Ele tem que te fazer evoluir, né? E no momento que isso começa a te prejudicar, eu acho que tá na hora de rever isso aí. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, acho que esse é o maior conselho que eu dou. E faça, vai treinar, treina. Não faz que nem eu, não vai lá numa maratona sem treinar. Treina, segue o que o treinador falou, faz certinho, entendeu? Legal, legal. Daniel, Isso aí. obrigado aí. A gente vai finalizando, né, pessoal? Acho que também trazendo esse conceito do Daniel. A gente sempre coloca e ouve aí os gurus falarem, né? Saúde, trabalho, família. Mas eu acho que a saúde, ela tem que vir em primeiro lugar, pessoal. Eu sou até um tanto egoísta nesse sentido, porque sem saúde você não trabalha e você não cuida da tua família, né? Então você precisa, antes de mais nada, ter saúde. Então, vamos treinar, vamos ter saúde, né? Eu acho que isso aí que o Daniel falou é perfeito. Eu vou finalizar aqui com 2 conceitos que até nosso aqui da assessoria, né, é controlar aquilo que está no nosso alcance, né, e aceitar aquilo que não está. E a gente, como fã de Star Wars, né, Daniel, o medo é o caminho para o lado sombrio. Né? Então, é a frase ali do Mestre Yoda, e eu acho que sempre a gente precisa, né, desse conceito aí com a gente e sempre diferenciar, pessoal, treinar leve, treinar forte e treinar o meio do caminho. É que pouca gente, né, faz aí que a gente tem visto. Então, treine leve, treine forte no dia forte e no dia ali que é para ser moderado, treine moderado. Forte abraço, até um próximo episódio. Daniel, obrigado. Valeu. Valeu, irmão. Valeu, tchau, pessoal. tchau, gente. Pô, certinho, hein?